Theo, começando contigo, então, eu gostaria de saber o seguinte, foi uma fala lida, e por que eu estou dizendo isso? Porque há a preocupação de todos os parlamentares de não cruzarem uma linha e depois ter problema no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ele fez ali um discurso escrito, nada de improviso, e um tom bastante enfático. O que você destacaria dessa fala de Alcolumbre? Bom, o que já não era surpresa, fica muito claro que marca um esgarçamento da relação entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal a partir dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, decano, ministro mais antigo em atividade no Supremo e que tem uma ótima relação com uma série de senadores no Senado Federal. Mantém uma relação e é um ministro conhecido pela articulação política e pelas boas relações que mantém com diversos atores políticos no Brasil, dos mais diversos segmentos. No Senado não é diferente, não à toa, nunca prosperou um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, muito em parte por uma atuação bastante enfática do ministro Gilmar Mendes em tempos passados. Essa decisão marca um novo desgaste institucional entre esse poder, o Congresso Nacional, e o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo e o Judiciário. Destaques para, primeiro de tudo, uma defesa institucional do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, dizendo que não vai hesitar em defender as prerrogativas dos senadores e dos deputados, levando em consideração que é presidente também do Congresso Nacional, mas falando ali mais na caixinha do Senado Federal, criticou mais uma vez, como já havia criticado no passado, decisões monocráticas de ministros do Supremo, ou seja, decisões que são tomadas individualmente pelos magistrados. A bem da verdade, o Supremo Tribunal Federal, isso é importante sempre de deixar claro, já alterou a regra interna sobre decisões monocráticas e sobre também pedidos de vista no passado. Isso já foi alterado por uma decisão administrativa durante a gestão da ministra Rosa Weber. Uma preocupação, inclusive, da magistrada que deixou o Supremo Tribunal Federal aposentada compulsoriamente em 2023. O senador Davi Alcolumbre diz que não é razoável que uma lei votada na Câmara e no Senado e sancionada pelo presidente da República, está falando de uma lei de 1950, seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Diz que deve ser exigível a decisão colegiável da Corte, instância única e última, para se declarar a constitucionalidade. Isso vai acontecer. Aconteceu de maneira individual, sim, sem dúvida nenhuma. Aconteceu por uma decisão do ministro, mas que será referendada entre os dias 12 e 19 de dezembro por todos os ministros do Supremo, que podem ou derrubar a decisão de Gilmar Mendes ou referendar. E aí vai ser uma decisão colegiada dos ministros e passará a valer essa decisão final de todos os ministros. Mas volta a defender que haja uma rediscussão sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal, algo que a gente já viu acontecer naquela fala do Zucco na Câmara dos Deputados, sobre restrição de decisões dos ministros monocráticas. Ali se falava em algo mais gravoso, que é um mandato, estabelecimento de um prazo para permanência de ministros no Supremo Tribunal Federal. Há quem diga, e já ouvi isso recentemente, uma rediscussão sobre o prazo para que os ministros continuem no Supremo Tribunal Federal, aumentando para mais de 75 anos. É uma ala, tá? Que defende isso, porque com isso escaparia da decisão, por exemplo, de o presidente Lula indicar mais 3 ministros no próximo, um eventual 4º mandato. Mas são alternativas que vão surgindo a partir do momento que há um desgaste, em que há decisões que desagradam. E é isso que está no cerne dessa discussão. O Supremo Tribunal Federal, assim, eu vou resumir e não me levem a mal, de uma maneira muito simples para que as pessoas possam entender a gente. O Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal vão na mesma linha e em muitos momentos, apesar de discordarem. O Supremo, isso está presente na decisão do ministro Gilmar Mendes, está presente no parecer do Procurador-Geral da República, diz, não é porque uma decisão do Supremo que desagrade o Senado Federal que vai ter de justificar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Ponto.
O Senado Federal, quando há uma decisão de um ministro do Supremo que incomoda o Senado Federal, ou propõe um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, ou propõe rediscussão das atribuições dos ministros do Supremo. Isso, obviamente, acaba fazendo com que se aumente a tensão entre os poderes. Algo completamente natural e esperado de um regime como o regime brasileiro e é o que está previsto na nossa Constituição e o funcionamento dessas instituições.